proposta aqui é trazer para vocês não a história da estratégia Apoiadores, mas a trajetória dessa estratégia, que inicia como um projeto, né, e chega à estratégia. E aqui eu quero trazer para vocês os principais movimentos, dispositivos e adesão política do COSEN São Paulo, da diretoria, para garantir a sustentabilidade do apoio. Esse mês estamos fazendo 15 anos, né? A Rita fazendo 10, nós estamos fazendo 15 anos, em julho agora. Então, acho que vou trazer para vocês os principais marcos. Quero começar dizendo que esse trabalho era escrito não por mim, coordenadora e assessora, mas pelo grupo condutor da estratégia Apoiadores. E aqui eu já trago um destaque que isto foi uma estratégia fundamental também na busca da institucionalização e da sustentabilidade. Este grupo condutor, ele tem os seus representantes, a coordenação do apoio, a facilitação, mas a representação da diretoria do COSENS, que a cada gestão indica, né, quem vai fazer parte deste grupo. Hoje nós temos as 2 vice-presidentes do COSENS e mais um diretor que, junto conosco, né, com a coordenação e facilitação, acompanha toda a estratégia, né, faz todo o acompanhamento. Então, ele garante, né, a consonância da estratégia com as diretrizes técnico-políticas do COSEN São Paulo. Então, os apoiadores da estratégia têm total consonância com essas diretrizes, compromissos assinados em carta, e aprovados pelos secretários municipais de saúde, propor estratégias para a sua sustentabilidade, propor protocolos administrativos, parâmetros financeiros, porque é fundamental a gente garantir sustentabilidade com isso também, e avaliação e monitoramento dos indicadores da estratégia Apoiadores. Brevemente, para poder só fazer esse cenário, né? Então, ele é implantado em 2007, a época do Pacto pela Saúde, que foi um movimento fundamental na época em que reconhecia o território como um espaço privilegiado do SUS e de produção de vida, o território, as regiões de saúde. E durante longo período, durante 10 anos, né, eu vou passar rapidamente por esses 10 anos, porque foram anos em que, de fato, havia um cenário nacional de fortalecimento e de aposta na regionalização, né, e das pactuações interfederativas. O investimento na regionalização, no planejamento, nas redes de atenção, foi quando a gente tem a PNAB, né, aprovada. E dentro deste cenário, né, pacto nesses 10 anos, a diretoria do COSENS decide, né, há uma adesão política da diretoria do COSENS em potencializar os dispositivos do apoio do COSENS. Se durante 10 anos se mostrava tão fundamental esse processo, essa atuação dos apoiadores, como a gente pode estar potencializando esses dispositivos? Então, a estratégia de do apoio, ela é reconhecida como um dos dispositivos do COSEN São Paulo. Portanto, não é um dispositivo, né, paralelo, apartado, mas é um dos dispositivos do COSEN São Paulo para que ele possa cumprir suas diretrizes e compromissos. Como a assessoria do COSEN também é um dispositivo de apoio, como os representantes regionais também são. Então, é uma das estratégias para apoiar as regiões de saúde e os gestores municipais. Então, o trabalho aqui pretende apresentar o processo de construção dessas ações, dispositivos e as decisões fundamentais da diretoria para a institucionalização do apoio, né, e para a sua sustentabilidade. Metodologia. Eu vou me permitindo chamar de metodologia, né, para um trabalho como esse, a gente não está falando de método, mas nós estamos falando de processo. E aqui, então, que articulações, que ações e dispositivos fortaleceram a institucionalização e essa sustentabilidade? E eu vou fazer um recorte a partir de 2016, na medida em que, nesses 10 anos, como eu disse, tinha um cenário favorável. E aí, em 2016, a diretoria, ela tem uma decisão, toma uma decisão em ampliar o quadro de apoiadores, que eram de 26 apoiadores para 31 apoiadores, né? Então, a gente não está falando só de apoiar gestores, mas equipes municipais. E não no individual, mas sempre trazendo as necessidades individuais em processos coletivos e sempre reconhecendo a singularidade. O COSEN São Paulo, ele tem 645 municípios e 63 regiões de saúde. E temos 31 apoiadores fazendo esse apoio regional. Estou falando regional, né?
atendendo especificidades municipais, trazendo sempre para o coletivo. Em 2016 ainda, cria-se um grupo de trabalho com a coordenação do apoio, representação da diretoria e apoiadores, que faz um novo desenho do apoio para o Estado de São Paulo, diante deste aumento deste quadro. E há uma redefinição de parâmetros administrativos e financeiros. Que parâmetros são estes? Que a gente entendia o seguinte: se é um dispositivo do COSENS, portanto, é fundamental que se entenda que isso é equipe. É uma equipe capilar. E, por ser uma equipe capilar, tem que ser reconhecido como tal e que, portanto, tem que garantir parâmetros de pagamento, parâmetros de cuidados, de áreas, enfim. Em 2017, se cria este grupo condutor que eu falei logo no início, decisão estratégica, porque você traz a diretoria, a estratégia é um dispositivo do COSENS, portanto, ele tem que ser acompanhado não só pela coordenação ou pela assessoria, mas também pela diretoria do COSENS, né? E que vai, né, acompanhar, monitorar e garantir a sustentabilidade técnica, política, administrativa e financeira. Não há como pensar a sustentabilidade só pensando nas questões financeiras, que é fundamental, mas não há sustentabilidade de uma estratégia de apoio se ela não for também pensada técnica e politicamente reconhecida pelos gestores de suas equipes municipais. Em 2007, ainda há uma formalização e uma publicação de um documento orientador que sistematiza e publiciza, né, diretrizes e atribuições do apoio. Se estar na CIR, na Câmara Técnica, são espaços fundamentais como observatório político dos apoiadores no apoio à gestão municipal e às regiões, há que se pensar em outros arranjos. E esse documento traz atribuições do apoio e suas diretrizes, pensando que arranjos outros. Então, vai aparecer apoio aos representantes regionais do COSENS São Paulo, porque eles são também fundamentais atores do COSENS São Paulo, apoio aos gestores municipais entre seus pares para preparar pautas da CIR e problematizar essas questões. Vai se desenhando aí diretrizes e atribuições do apoio nessa perspectiva. Em 2018, a gente introduz cria no nosso site a área do apoiador, no site do COSENS, para publicizar, apoiar o apoio e trocar experiências. E aí vou dizer aqui um destaque para o blog do apoio, que traz experiências de apoio escritas pelos próprios apoiadores nas regiões de saúde e que vai aí trocando e dando aí troca e publicizando essas vivências. Em 2019, há uma articulação da coordenação com toda a área administrativa, jurídica e financeira do COSENS, e aí, junto com o grupo condutor, se redefine e qualifica procedimentos junto à estratégia. O processo de seleção por currículo, por entrevista, porque a gente não é qualquer apoiador que a gente quer, com todo respeito. Nós, para ser apoiador, tem que ter perfil. E, para nós, do COSENS São Paulo, ele tem que ser competente tecnicamente, tem que ter perfil político, vivência na gestão municipal e, fundamentalmente, uma militância com o Sistema Único de Saúde e para poder estar consonante com as nossas diretrizes. A gente define honorários para esses apoiadores e também diárias para esses apoiadores. Há uma definição. E o COSENS, neste momento, ele passa a garantir a sustentabilidade financeira, né, somente com recursos próprios, porque, neste momento, nós não tínhamos mais nenhum recurso vindo pelo Ministério da Saúde ou qualquer outro. Então, o COSENS São Paulo assume a estratégia e sustenta ela 100% dos seus custos e, ainda assim, propõe honorários e diárias. Que resultados são esses? Eu vou ser breve aqui, vocês vão encontrar esses documentos no nosso site, tá? Então, aquele documento orientador que eu disse para vocês, tem lá todas as diretrizes, atribuições e todas as orientações administrativas e financeiras que temos, com todos os parâmetros que temos, como é que a gente paga diária, que parâmetros a gente usa, quais são esses honorários, enfim. Nós também temos aqui, também está no nosso site, relatórios, atividades e analíticos dos apoiadores. Nós temos um relatório individual, que os apoiadores estão aqui, bonitinhos, ótimos, que eu amo, que eles fazem um relatório individual para eles, para uma autoavaliação, uma discussão com a coordenação, e para se refletir, com certeza. E também nós temos hoje um relatório analítico regional. Por que regional? A gente entende que o relatório ele tem que ter significado, não só para a coordenação, para a assessoria, para o COSENS, tem que ter significado para o próprio apoiador. E a gente entendeu que só um relatório individual
era muito pouco. E a gente cria o relatório regional, em que os apoiadores, pela macro-região, produzem um relatório regional baseado no seu individual, que tem como objetivo planejar suas ações regionais neste coletivo para poder olhar para lá. Como é que se relaciona com a área, com a representação regional, do Estado? Que estratégias vai se adotar? Então, uma região que tem 5 regiões de saúde se reúne e este relatório regional, a gente produz um relatório estadual em que a gente, na diretoria do COSENS, agora em julho, inclusive, nós vamos apresentar que mapa do Estado é este, que problemas e que necessidades tem pelo olhar do apoiador. Porque a gente ouve a diretoria, ouve os representantes regionais, mas o apoiador também vai mostrar, né, vai mostrar ali, e nós vamos mostrar um mapa do Estado de São Paulo. Quais são as relações autoritárias e desrespeitosas de uma região com a outra? É individual, ela é isolada, ela acontece no Estado inteiro, e, a partir daí, a diretoria pensar em estratégias de atuação técnica e política. Eu vou ser mais rápida, porque eu estou com pouco tempo. Então, o grupo condutor, já falei, a gente se reúne mensalmente, depois da reunião da diretoria. Nós temos um contrato do apoiador hoje, que também está no site. A área do apoiador, que eu já falei, o blog, é mensal, não só no site, mas no nosso jornal também. A gente tem esse processo seletivo, também está lá. Como é que a gente pontua currículo, como é que a gente faz a seleção. Na área do apoiador, nós temos um monitoramento da rotatividade dos gestores municipais, não porque a gente quer, além da gente saber que eles mudam mesmo, São Paulo, em 2020, foi mais de 60%, mas mais do que isso, é para que a gente tem que monitorar para pensar em estratégias de atuação com eles, né? A gente faz oficinas presenciais trimestrais e webs quinzenais dos apoiadores, junto com a assessoria técnica, para que a gente possa alinhar, problematizar, refletir com convidados para poder também fazer uma análise com eles. E toda semana a gente faz um informativo semanal, cuja ideia é alinhar com todos os apoiadores as principais informações da semana, para que eles possam ter o mesmo, respeitado a singularidade, claro, mas pautar em si, em Câmara Técnica, pontos estratégicos que o COSENS, em diretoria, em CIB, tomou essa decisão. E esta atuação dos apoiadores, como eu disse, né, fazer reunião com representantes regionais, que são os secretários do COSENS que representam na região, mas todas essas ações que estão lá no documento orientador, hoje faz com que 80% dos representantes regionais estejam nas reuniões mensais do COSENS, junto com a diretoria, e também os representantes passem a estar na CIR. Eu estou finalizando, vou ler as considerações finais, queria refletir sobre elas, mas não há tempo. Considerações, são afirmações, porque eu acho que a gente tem que pensar nelas, refletir, pena que a gente não tem esse tempo, mas dizer para vocês o seguinte: o COSENS entender sustentabilidade do apoio, não limitada a recursos financeiros, mas ações de legitimidade junto aos gestores, fez a diferença. Só há apoio e sustentabilidade se a gente for reconhecido e tiver uma legitimidade, uma credibilidade com esses gestores nas regiões. A institucionalização e sustentabilidade da estratégia está intimamente ligada do próprio COSENS. Não há como ter uma estratégia potente se a gente não tem um COSENS também estruturado e fortalecido, porque a estratégia é do COSENS, é o COSENS o principal ator. Portanto, ter um COSENS forte, estruturado, que assuma isso e tenha esses compromissos junto aos gestores municipais na sua ação técnica e política é fundamental, porque aí sim você tem uma estratégia forte também. O COSENS reconhecer estratégia apoiadores como uma de suas estratégias, mas não a única. Há que se ter outras ofertas e dispositivos de apoio que, potencializadas, ampliam sua capacidade técnica política nas instâncias de pactuação e apoio aos gestores. Então, a discussão e a construção das propostas referente à estratégia apoiadores envolvendo assessoria, a função da coordenação está junto, é uma das funções da assessoria, e a participação dos apoiadores, além da Câmara Técnica, a CIR, encontros regionais, e a capilaridade entendida não só um repasse de informação, mas, de fato, a capilaridade como criticidade e problematizações dessas informações. Tá? Aqui são só fotos, né, dos blogs. Tá? E aqui tem, só quero acrescentar, não vou ler a poesia, dizer para vocês que a gente falou de militância, de compromisso técnico, mas a gente tem que falar de afeto também. Não há apoio sem vínculo, sem afeto. E um dos nossos principais desafios é produzir, né, uma produção atravessada por afetos nos muitos encontros, onde se produz conhecimento na relação e junto aos sujeitos, no território, nas trocas e, acima de tudo, no compromisso com o SUS.